Todos nós, por alguma razão, temos motivações morais para nos preocupar com o problema da desigualdade e da pobreza. Estejam as nossas motivações morais explícitas ou não, elas estão presentes. E, sintetizando muito um debate que é muito complexo, eu diria que há três grandes perspectivas morais, normativas, sobre o problema da desigualdade, ou do que nós consideraríamos uma sociedade mais justa. De um lado, há os igualitários, aqueles que pensam que você deve produzir alguma igualdade de recursos como resultado das políticas públicas, excluídas as desigualdades que são produto de escolhas individuais. Mas, no Brasil, eu diria que o debate é muito influenciado por duas outras correntes. Uma corrente é a corrente dos prioritaristas. E aqui eu estou simplificando bastante, mas, basicamente, os prioritaristas assumem que, sob escassez de recursos, nós devemos dar prioridade aos piores situados. Né? E isto está baseado sobre uma premissa que estabelece que, como a utilidade marginal dos piores situados é maior, isso produziria um bem-estar coletivo maior. E há uma segunda corrente que tem influenciado os debates no Brasil, que, na literatura internacional, poderia ser chamada de suficientista. Os suficientistas têm como miragem, como horizonte normativo, a ideia de que, sob escassez de recursos, nós deveríamos ter como meta garantir que nenhum indivíduo de uma dada sociedade viva abaixo de um limiar crítico. Eu me considero uma suficientista. Né? Eu gostaria que o Brasil tivesse como horizonte de longo prazo, não importa quando, né? Mas tivesse como horizonte, como meta, que nenhum indivíduo vivesse abaixo de um limiar crítico. O que o Brasil conseguiu fazer é uma redução da pobreza que não só foi extremamente acelerada, mas ela foi baseada na inclusão produtiva. Só que a gente esqueceu dos 5% mais pobres. Os 5% mais pobres é praticamente tudo Bolsa Família e muito pouco inclusão produtiva. Então, nós temos, na verdade, uma mudança, ou uma transição incompleta, que eu acho que é um livro do Vilmar Faria, não tem acho que tem um livro que ele chama A Transição Incompleta, que nós fizemos a inclusão produtiva, mas os 5% mais pobres escapou. E não tem solução para a pobreza no Brasil que seja sustentável e que seja desejável, que não seja uma baseada na inclusão produtiva. Ou seja, eu quero incluir os mais pobres e eu quero incluí-los de uma maneira que o trabalho deles seja bastante produtivo. Tá certo? Então, esse desafio continua, tá certo? E o grande desafio, a grande característica desse desafio e o grande desafio do combate à pobreza no Brasil é que a cara da pobreza no Brasil mudou. E, portanto, aquilo que funcionou no passado não necessariamente vai funcionar no futuro.